Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É muito bom estar aqui fazendo a abertura de mais uma live. A live dessa noite se chama O Cinema e a Invenção da Vida Moderna, com um convidado muito importante. É uma honra receber o professor de cinema Lisandro Nogueira. Antes de começar a live, eu quero agradecer às nossas parceiras tão importantes, as nossas intérpretes, Fernanda Bonfim e Leila Martins. Muito obrigado, meninas, pelo trabalho tão importante de vocês. E a live de hoje é mais uma, né, de algumas que nós já fizemos, que faz parte do programa Bem Viver, um programa criado pelo IF Goiano, IFG, pelo CIAS, que juntos pensaram em ações que levassem qualidade de vida e bem-estar aos servidores. São 8 equipes trabalhando. Já estendo meu agradecimento a todas essas 8 equipes, né? E a nossa equipe é a equipe da interação cultural, com o objetivo de levar arte e cultura não só aos nossos servidores, mas também aos nossos alunos, à comunidade externa. E o Núcleo de Arte e Cultura do IF Goiano também apoia essa iniciativa tão bacana, que já vem se consolidando nessas instituições, né? E para fazer uma mediação, para conversar com o Lisandro Nogueira, nós vamos chamar o nosso colega, Fausto, que assim como eu, também foi aluno do Lisandro na Faculdade de Comunicação da UFG. Ele é servidor cedido do Ministério da Educação por IF Goiano, ele é formado em Pedagogia, também fez uma passagem na Faculdade de Comunicação, onde foi aluno do Lisandro. E é com você, Fausto. E Lisandro, muito obrigada, é uma honra tê-lo aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol, Leila, todo mundo que está aí nos assistindo. Eu desde já também agradeço essa oportunidade de estar participando dessa live, que é um tema que é muito interessante, interessa a muitas pessoas, não só a quem estudou, né, comunicação, mas a todas as pessoas que curtem um cinema, uma história, né, e hoje, para poder, né, dar como se diz, uma aula, um show sobre esse tema para a gente, né? Eu tenho a honra de poder participar e apresentar o professor Lisandro, que é professor de cinema da UFG desde 1979, né? Formado, né, mestre em cinema e televisão pela ECA USP, depois doutorado, né, em cinema e jornalismo pela PUC de São Paulo. E para nós é uma satisfação, é uma honra, né, poder apresentá-lo e participar deste momento com ele aqui. Vamos lá, professor? Olá, Fausto. Tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Eu quero agradecer enormemente ao IF Goiano, Instituto Federal, que faz um trabalho extraordinário, muito bom. Agradecer você, Fausto, que foi meu aluno já há um tempo, não é? Mas não é muito tempo. Agradecer também a Leila, que está aí fazendo a nossa tradução, Libras, que isso é muito importante, fundamental. E agradecer a Tcherena. Isso, tem a Tcherena, que faz parte da equipe. A Tcherena é um nome diferente. A Tcherena, que está aí muito gentil, cuidando dos bastidores técnicos aí. E para mim é um prazer enorme falar. Eu gosto de falar para a escola pública, faculdades públicas. Eu tenho o maior prazer em falar para o universo da educação, que é público e privado também. Eu sou daqueles professores, eu gosto bastante de dizer o seguinte, um professor ele tem uma missão, ou dá outro nome qualquer. Eu acho que é uma das profissões, Fausto, que você gosta, ou ela deve ser uma tortura se você não gosta. Eu tenho 40 anos de sala de aula, porque eu comecei muito novo, comecei com 19 anos, eu nem formado era, já era professor, e sou, como diz minha filha, um homem bombril. Tem 1001 utilidades, que eu também faço muita coisa, né, na área do cinema e gestão pública. Eu tenho uma longa história com cinema aqui em Goiânia. Eu sou do lendário Cineclube Antônio das Mortes, que foi fundado em 77, na Faculdade de Medicina, do qual eu sou da segunda geração, eu entrei em 81. Então, uma longa trajetória, e na UFG também há muitos anos. E tem uma mostra de cinema junto com Lumière, Amor, a Mortes e Paixões, que vai para a 14ª edição.
A gente não fez o ano passado e nem fez isso por causa da pandemia, mas já vamos para a 14ª edição, espero que o ano que vem a gente possa fazer. Eu tenho programa de rádio, eu descobri também que eu podia fazer rádio. Fui convidado, eu tenho um programa há 6 anos na Rádio Executiva, sábado e domingo, 11 da manhã, que chama-se Cinema Falado. Que é tocar música, esse aí é para divertir. Tocar música e dar dica de filmes, que eu vejo filmes e séries direto, não só por causa do meu trabalho, mas é porque eu gosto muito. E que é um problema. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso aqui, porque é um problema. Pode ser um problema, porque eu estava até pensando nisso hoje. Nós estamos vendo muitos filmes e séries falsos na pandemia. A audiência e a quantidade de pessoas vendo filmes e séries no mundo triplicou, porque é uma das saídas que a gente tem, né? A gente está ficando muito em casa. E isso está ocasionando uma mudança muito grande na ideia do que seja o espectador de cinema, porque as salas estão fechadas praticamente, poucas abertas, há mais de um ano, mas já vinha uma mudança do hábito, que é o streaming, que é essa coisa de ver filme em casa. E a gente está observando essa mudança. Mas para a gente chegar lá, você quer fazer alguma pergunta antes ou eu posso começar a falar? Não, vamos começar com o nosso tema, né? Porque aí, quanto mais a gente puder aproveitar do seu conhecimento, da sua exposição, melhor ainda, porque aí sobra também mais tempo ali no final para o pessoal perguntar e a gente vai fazendo esse bate-bola. Tá, eu vou fazer uma pequena introdução, só para facilitar. Quando vocês me chamaram do IF Goiano, muito gentil vocês, muito organizados, uma coisa que é admirável, não é? Vocês vêm preparando, não é? E eu acho isso muito bom, muito obrigado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a gente não vai falar aqui hoje da ideia de que cinema é ir ver um filme numa sala ou ver um filme na sala de casa. A gente vai além, porque eu falei, olha, cinema e a invenção da vida moderna, porque a vida moderna, que a gente chama ao final do século XIX até agora, essa vida moderna, quem ajudou a construir foi o cinema. E muitas vezes a gente vê cinema apenas como divertimento, o que não é. O cinema é um dos pilares da construção desse mundo moderno, para o bem e para o mal. Então, o cinema ele é um projeto, na verdade, que não é o início. O cinema é o fim de um projeto que começa, na verdade, lá no século XVI, quando já se tinha a ideia da perspectiva nas artes, e que essa ideia da perspectiva nas artes é uma obsessão que, na verdade, já vem de muito tempo, que é criar mecanismos que dê para nós o máximo de realidade possível através da mediação entre eu e o mundo. Então, entre eu e o mundo já tinha a pintura, a escultura, a literatura, e no final do século XIX, então, a gente tem um ponto, na verdade, final, não é início, é final, quando surge a fotografia e o cinema. Fotografia, imagem parada, cinema, imagem, movimento. Para essa imagem se movimentar, como a gente viu no final do século XIX, no finalzinho do século XIX, isso é uma história que vem de muito tempo, para ele começar, a imagem começar a ter movimento, no sentido de que eu olho para a realidade e, através da mediação da câmera, que hoje pode ser um celular, incrível, né? Eu vejo o mundo, filmo o mundo e mostro o mundo numa sala ou em qualquer lugar. Isso vai mudar toda a percepção que a gente tem do que seja viver numa cidade, viver num lugar, porque você imagina, então, que até o final do século XIX, as imagens que a gente tinha do mundo eram imagens da pintura. Então, por exemplo, o Brasil, se você quer saber sobre o período da independência, você tem que ir nas pinturas, ou na literatura, na escultura. Mas agora você imagina, você tem a imagem do Rio de Janeiro em 1901. Uma imagem de movimento do Rio de Janeiro, onde é hoje ali o bairro do Flamengo, no Rio, ou imagens de São Paulo, no iniciozinho do século XX. A gente não tinha isso.
Então isso vai mudar completamente o panorama do que seja mundo moderno, porque a partir do momento que você pode olhar para o mundo com uma câmera, filmar o mundo através do seu olhar, do seu recorte, e levar isso para as outras pessoas, você está mudando a percepção do que seja esse mundo que você está vendo, que é o mundo que se inicia, que a gente chama de moderno. Então, o cinema, quando ele nasce da explosão de tecnologia e ciência que aconteceu no século XIX, que é talvez, a gente acha que com o digital hoje, nós estamos tendo uma revolução, É porque a gente não estuda muito história, mas a gente não tem ideia do que aconteceu no final do século XIX para o século XX. Foi uma revolução impressionante em todos os sentidos. Começa com as grandes descobertas, com a navegação, depois com a Revolução Industrial. E o cinema é fruto de todo esse período. Para você ter uma ideia, o cinema é fruto das tecnologias, da engenharia, que é o mecanismo da câmera, do cinematógrafo. O cinema surge através da química, que é a química que possibilita criar a película que vai girar dentro da câmera, e da ótica, que são as lentes. Então, o cinema no seu início, basicamente uma tecnologia. Tanto é que se apostava que ele não serviria para nada a não ser usar essas lentes em laboratório, mais que nada. Quando o cinema surge, então, essa tecnologia surge, e aí começa uma corrida para saber o que fazer com o tal cinematógrafo, com a câmera, com esse aparato. Não tinha sala de cinema ainda, não tinha essa sala de cinema. Então, o que acontece a partir daí é que você vai ter uma corrida para saber o que fazer com a câmera, e daí essa ideia que a gente tem hoje de cinema, ela se expande, porque há uma guerra. A ciência quer tomar conta do cinematógrafo, mas logo os artistas e os empresários, vamos falar assim, descobrem o cinematógrafo. Então, já no início do século XX, você vai ver ao longo dos anos 10 do século XX, uma tentativa do cinema virar ou indústria, ou virar arte, ou virar narrativas. O cinema, então, ele vai ter um papel decisivo para construir aquilo que a literatura, a escultura, a pintura, a fotografia, já no século XIX, construíram, que é o imaginário. A gente não vive sem as narrativas. Narrativa é mito, mitos são narrativas, e o cinema vai ajudar, então, a criar as narrativas deste mundo moderno. Ele vai ter um papel fundamental, mesmo porque o mundo moderno é extremamente instável. Lembrando que até o final do século XIX, nós tínhamos o que eu chamo de um olhar de contemplação, porque a gente não tinha o transporte ainda, não tinha eletricidade, não tinha... Então, a partir do momento que o século XIX vai vir no bonde, as cidades vão crescendo, o cinema surge nesse contexto, para dar conta do susto, do fascínio, do medo que esse mundo traz, porque é um mundo que muda tudo no começo do século XX, é um mundo instável. Lembrar no passado do feudalismo, o cara, ele nascia vassalo e ia continuar vassalo o resto da vida. O mundo moderno, ele traz muitos abalos. Por exemplo, a convicção do que é o bem, do que é o mal, as garantias de verdade, o que é ser no mundo moderno. Tudo muda, porque vai ter a mobilidade social, os antigos regimes caíram, os Estado-nação crescem, os países crescem, você vê a Alemanha unifica, Itália unifica, que aquilo era tudo dividido, e a América Latina, que também os países desenvolvem e partem para sua independência. Bolívar, América Espanhola, e aqui o Brasil, com os portugueses, que foram fundamentais. A gente fala mal de Portugal, mas Portugal foi fundamental para quebrar o Tratado de Tordesilhas e expandir o que é hoje o Brasil. Foram os portugueses, através das explorações e também de uma diplomacia, que fez com que o Brasil fosse o que ele é hoje. Então, veja bem, no início do século XX, então, o cinema começa a
a ficar tão fundamental no início do século XX, porque ele vai dar conta desse mundo moderno, ele é que vai criar os imaginários do mundo moderno, ajudar a criar os imaginários do mundo moderno, porque a imagem vai movimentar. É uma imagem-movimento. E aqui eu já antecipo para dizer que o cinema, para facilitar essa conversa, o cinema tem 4 domínios. 4. O primeiro domínio é o que a gente chama de cinema clássico. É o cinema que conta histórias com começo, meio e fim. É isso que a gente, 95% das pessoas, 98% conhecem. Histórias com começo, meio e fim, filmes, séries, telenovelas. Tudo isso está no domínio do clássico, do ficcional clássico, que é o primeiro domínio. É narrativas que contam histórias. O segundo domínio é o domínio do documentário. O documentário é um domínio fundamental e importante porque ele é um registro poético da realidade. Ele não, a função dele principal não é contar histórias. O documentário quer fazer um registro da realidade. É a câmera, mas o interesse do documentário é fazer um registro, então já é diferente. O terceiro domínio, que é um domínio fantástico, que pouca gente conhece, mas hoje com o YouTube está tudo aí, e a rapaziada está produzindo muito hoje neste domínio, que é o domínio experimental, porque tudo hoje ficou barato para você criar. Você faz filme com seu celular hoje, com iPhone, com qualquer celular. Você pode produzir um filme, você edita, você mesmo edita, eu edito filme. Aqui, ó, brincando, esse é o terceiro domínio, que é o cinema experimental. O quarto domínio, que tem 20 anos, ele é muito recente, até objeto de controvérsias, é o cinema, é o que a gente chama de cine-ensaio. O cine-ensaio, ele para facilitar para todos vocês, é um cinema recente, uma ideia de um cinema recente, e é um cinema que está entre o experimental e o ensaio, que é um cinema que quer pensar através das imagens. Eu vou brincar aqui, seria uma filosofia das imagens. Então, 4 domínios: o ficcional clássico, o documentário, o cinema experimental e o cine-ensaio. Uma grande questão é que, como eu falei, 98% das pessoas, o cinema para elas é o primeiro domínio, é o que a gente está acostumado, que vem lá da Bíblia, que é contar uma história. E nisso o cinema se apoderou logo no início do século XX. Ele vai buscar na literatura, ele vai buscar no teatro realista do século XIX, preconizado pelo enciclopedista Diderot, o francês, a ideia de contar histórias, como a literatura contava, como o teatro contava. Então, esse primeiro domínio ele vai estar logo no início preocupado em contar histórias. Vamos ver aí um trecho de um filme de 1911, se já quiser começar a rodar. É um filme onde é o primeiro filme do ficcional clássico, onde se estabelece, desde já, a ideia de se criar uma linguagem que a literatura já tinha, o teatro já tinha, mas uma linguagem para o cinema poder contar histórias, que são o enquadramento, a montagem, os planos, grande plano, plano médio, plano de detalhe. Então, logo você tem que criar uma linguagem para você poder contar uma história com imagem e movimento, que não é a mesma coisa da literatura, não é a mesma coisa da pintura, não é a mesma coisa da escultura e nem da fotografia. É uma imagem que movimenta. Então, como é que você conta história com isso? Aí sim, o americano David Griffith, um protestante, a gente poderia falar que ele seria um bolsonarista na época, que ele era muito de direita, ele começa, um cara genial, ele começa a produzir pequenos filmes e ele vai tentando criar essa linguagem cinematográfica. O grande plano, filmar as pessoas num grande plano, mas principalmente contar uma história. Mas não só contar uma história. O David Griffith, ele queria, além de contar uma história, ele queria mais 2 coisas. Ele queria ganhar dinheiro com aquilo, ética protestante. Ele queria ganhar dinheiro e ele queria também
dentro da ética protestante, estabelecer uma pedagogia moral. Então, são filmes que querem deixar exemplos morais. É uma pedagogia moral. Esse primeiro cinema, que a gente pode já ver um trechinho aí quando estiver no ponto, que é uma história que a gente vai ver aí, que é um casal. Esse filme eu cuido dele, uso ele há anos e anos, porque ele é fundamental. Aqui nasce a linguagem cinematográfica, em 1911, que é o Operador de Trem. A Biograph Company já é do Griffith, desse protestante, então ele queria ganhar dinheiro, mas ele queria estabelecer uma pedagogia moral. E a história aí do Operador de Trem é uma história de uma moça que vai estar em perigo, ela trabalha numa estação de trem, ela vai estar correndo perigo e ela vai pedir ajuda através do telégrafo, que é um instrumento moderno de comunicação, e a ajuda vai porque os bandidos estão querendo entrar na pequena estação de trem para roubar o malote de dinheiro. Ainda não rodou o filme, né? Então vai tentar roubar o malote. E ela vai pedir ajuda. Então tem duas coisas aí no Operador de Trem, é um filme mudo, tem uma musiquinha nele, mas essa musiquinha colocaram depois. Tá? Ele não tem música. O som no cinema vai surgir só em 1927. Está aí o Operador de Trem. Você vê que aí ele está tentando criar linguagem. A câmera é sempre parada nesse período, a câmera ainda não se movimenta, e ele vai... você pode ver, olha bem, isso que a gente está vendo, nós estamos aí em 1911. Isso era impossível, não existia isso. O cinema é que vai possibilitar essa câmera filmar a realidade, esse mundo aí, ficcionalizado, a ficção. Olha a paisagem. Tá aí a moça, a namorada dele. Tem como adiantar um pouquinho aí, uns 5 minutos, para mostrar quando ela está em perigo na estação de trem? Isso. Então veja bem. Aí, beleza. Ô povo bom. Pode deixar rodar agora, por favor. Então olha bem. Ela vai ter. Tá aí o dinheiro. E aí a gente tem, por exemplo, aí um plano geral. É um plano geral. É o Griffith, você está vendo o relógio, que é outro instrumento do mundo moderno que vai se expandir enormemente, porque tem duas coisas que caracterizam também esse mundo moderno. Duas coisas, a velocidade e o movimento. É o mundo da velocidade e o mundo do movimento, que hoje chegou numa aceleração máxima com a internet e as redes sociais, mas já aí há uso intenso e massivo do relógio, porque o tempo das pessoas vai mudar. Outro símbolo do mundo moderno é o trem, é o transporte, e lá também os postes de energia, a energia estava chegando. Então esse filme, além de tudo, ele mostra os símbolos do mundo moderno, que é o mundo da velocidade e é o mundo do movimento. As pessoas começam, as cidades crescem, tem trem, vai para um lado, vai para o outro, igual a gente hoje. Hoje tem um avião, então as pessoas viajam muito, né? Então esse filme, além de tudo isso, ele conta uma história de alguém que vai salvar alguém, o herói, que já estava na literatura, já estava no teatro, vai salvar alguém. Então veja bem, aí o Griffith está simplesmente cuidando de uma ideia que vai vir agora, o trechinho principal desse filme, tentando criar o telégrafo aí. Ele vai tentar criar a linguagem cinematográfica. E aí os bandidos vão tentar assaltar a menina e ela vai pedir ajuda. O mais importante aí é compreender, plano de conjunto. Vimos o plano geral, o plano de conjunto, ele está criando a linguagem cinematográfica. Vai ter o plano detalhe, que é mostrando ela depois com... Olha aí, isso é o plano detalhe. Então o cinema vai criando a linguagem. Agora, o principal desse filme é a ideia de montar. Se quiser ir um pouquinho para frente, pode.
é a ideia de montagem. É a ideia de que o cinema só existe, um pouquinho mais, só existe os ladrões tentando assaltá-lo. Pode ir um pouquinho mais? Isso. Daí da frente pode ir. Então agora eles recebem o bilhete, eles vão tentar salvá-la. Neste filme se cria uma coisa fundamental, um conceito fundamental da linguagem cinematográfica, que é a montagem. A montagem é que dá sentido, porque tudo isso aí foi filmado numa hora, noutra, depois chamava de montagem, hoje se chama mais comumente de edição. E a edição é que vai dar sentido. E é isso que o David Griffith é fundamental, porque ele cria a ideia de dar sentido para uma história. Então é uma história de alguém que está em perigo e o herói vai salvar, é simples. E aí ele vai sofisticar a linguagem e ele vai chegar em 1915, ele vai fazer um longa-metragem de 3 horas. Aí sim, ele já tem o domínio completo da linguagem cinematográfica. Não tem o som, não tem as cores ainda. Então aí agora é o trem indo atrás para salvar. Eu quero ressaltar aí que ele descobre aí a linguagem cinematográfica. Então, por exemplo, quando a gente tem hoje a ideia de que a gente vai ver um filme, uma série, os filmes do primeiro domínio do ficcional clássico, eles contam histórias. E a estrutura basicamente é essa aí, é criar expectativa na gente para que a gente possa ficar ligado na história. E ligado na história, a gente vai até o fim. Então, é um primeiro domínio ficcional clássico. Ele conta histórias. Se quiser parar, já pode parar. Eu vou para o outro domínio. Então, o que a gente tem aí... obrigado. O que a gente tem aí é o início do ficcional clássico, que é o cinema que todo mundo praticamente conhece. Está aí o início dele aí. Então, pessoal, com esse domínio ficcional clássico, aí vem o som em 27, vem as cores nos anos 30, e esse cinema ele se torna uma indústria, que é Hollywood, que está aí até hoje, e hoje Netflix, TV Globo e por aí vai. É uma indústria que cria produtos para contar histórias. Alguns produtos muito ruins e outros produtos que se tornam arte. E isso é fundamental, porque logo nos anos 40 surge o que nós vamos chamar de um cinema ficcional, não clássico, mas moderno, que é um cinema que ele tem um pé no clássico, mas na verdade ele não quer só contar histórias, ele quer inovar, aí o equipamento ficou mais leve e esse cinema vai para a rua. Esse cinema, então, ele vai para as ruas. E aí a gente vai ter, por exemplo, do cinema moderno, de 59, um filme que está no YouTube chamado Acossado, que é Paris, de 1959. Então, esse cinema moderno, ficcional moderno, ele vai ser fundamental para o cinema experimental e para o documentário e para o cine-ensaio que vem hoje. Então, tendo esses 4 domínios, é importante ressaltar o cinema experimental, porque logo nos anos 20, no começo do século 20, se quiser colocar já o balé mecânico, os artistas vão se apoderar da câmera. Os artistas vão se apoderar da câmera e vão dizer: o cinema não é só para contar história. A literatura já conta história, o teatro já conta história, o cinema é para você criar. E os artistas vão se apoderar nos anos 20 do cinematógrafo, da câmera, e vão começar a criar os chamados cinemas experimentais. Esse filme que nós vamos ver, ele é o oposto do que nós vimos antes. Porque antes é um cinema que conta histórias. 98% do que nós temos de produção de cinema é um cinema clássico, que conta histórias. Só que agora, aqui nasce, os artistas se apoderam da câmera. E vocês vão ver agora um trecho do Balé Mecânico, se quiser já colocar ele em movimento aí. Vejam bem, olha, presta atenção nesses 4 primeiros.
e ele é o oposto de um cinema que conta histórias. Não tem problema, a gente trava mesmo a internet hoje em dia, virou essa coisa, mas está indo bem, está tudo legal. Muita atenção, porque isso é o oposto do profissional prático. E ele, na verdade, aí ele está falando da ideia de que a imagem ela não pode estar a serviço só de contar uma história. Imagem você cria em cima dela. Olha bem, atenção, por favor. Tudo certo? Caiu, travou. Bom, então olha bem, vocês estão vendo o Balé Mecânico, que é um filme dos anos 20. Vocês podem ver que esse cinema, o tempo inteiro, ele está mostrando objetos que se movimentam e que têm velocidade. Porque já é uma crítica ao mundo moderno que se torna cada vez mais veloz. Ao mundo moderno onde o movimento é cada vez mais intenso. Então a gente tem aí um experimento que a gente chama de balé mecânico, que é mostrando, criticando, inclusive o primeiro domínio profissional. Se quiser parar, você vê a manipulação das imagens. Então aqui tem uma coisa muito importante para falar para vocês, que é o seguinte, fundamental falar. Neste momento, anos 20, 30, vai ter uma oposição grande, então, ao cinema que conta histórias e aos cinemas chamados de ruptura. Esses cinemas de ruptura são os cinemas que não querem contar história. Inclusive que vão criticar o cinema que conta história, Hollywood, dizendo que o cinema de Hollywood é um cinema da ilusão, da manipulação da realidade. Então tem grandes controvérsias, não é o momento aqui, dentro da teoria do cinema, em relação a isso, e que perdura até hoje. Não é? Que é a ideia, você conta histórias ou você experimenta. Na verdade, aí a opinião minha, eu acho que é uma falsa discussão, porque na verdade o cinema ele é um instrumento moderno que serve para contar histórias, obviamente, porque nós precisamos de histórias, nós não vivemos sem histórias, nós precisamos da ficção. Nós somos seres modernos, o ser moderno ele precisa da ficção. E precisando da ficção, óbvio que esse cinema ficcional, que conta histórias, ele vai perdurar durante muito tempo. E está aí na Netflix, está nas séries, está nos filmes, em geral. O cinema experimental ele vai para outro caminho, criticando muito o clássico. Agora, para a gente caminhar um pouco mais na ideia de que o cinema, ele, ao longo do século XX, ele vai ser uma espécie de válvula reguladora
do mundo. Porque o cinema, por exemplo, é que vai criar os imaginários. Para vocês terem uma ideia, eu, que sou jornalista também, quem criou a ideia do que pode ser o jornalista, do que é o jornalista, é o cinema que criou a figura do jornalista. E o cinema criou uma figura do jornalista que é ou o cara que é bom ou o cara que é mal. O jornalista para o cinema ou ele é bonzinho ou ele é bandido. O cinema criou isso. Os alunos da universidade que vão fazer jornalismo, eles se assustam, porque no imaginário dos pais, do mundo, o jornalista é um sujeito que está com o pé na lama e, ao mesmo tempo, ele é um missionário, ele é um herói. O que uma coisa e a outra é tudo errado, que na hora que eles vão para a profissão vão ver que não é bem assim. Não tem herói e nem tem bandido no jornalismo. A medicina, por exemplo, os médicos, boa parte do imaginário do que seja medicina, do que seja médico, foi o cinema que criou. E muitas das vezes de uma forma muito ruim. O cinema também foi usado pelo nazismo como propaganda. Foi usado pela cultura judaica também como propaganda. Ou seja, todo mundo procurou se apoderar do cinema no início do século, porque era um grande instrumento para disseminar suas ideias. Qualquer cinema. O cinema dos artistas experimental para disseminar ideias. Então, qual o discurso? Por isso que nas minhas aulas eu falo sempre uma coisa que é fundamental, que é, primeiro, o conceito de olhar domesticado. Segundo, o conceito de qualificação do olhar. Essa batalha entre qualificar o olhar, que a gente poderia dizer que aqui também fala um pouco de fake news depois, mas isso é depois. Mas qualificar o olhar, porque a gente tem, por outro lado, o cinema, e aí a TV, depois o que vem, as redes sociais, poderosos instrumentos para fazer a cabeça da gente. Qual é a saída? A educação. A educação individual e a educação da escola, que deixa a desejar, porque nós não temos nas escolas o estudo de uma pedagogia das imagens, a gente não tem. As nossas escolas, elas são super atrasadas, elas estão no século XIX, praticamente, o sistema de ensino, que é um sistema de ensino que não sacou ainda o mundo moderno. É um sistema que não sacou o mundo moderno, que está parado, porque nós saímos aqui no Brasil, gente, olha que coisa maluca, nós saímos aqui do Brasil, da oralidade, falar, caímos numa civilização das imagens, sem dominar a escrita, sem o letramento necessário. Isso ocasiona sérios problemas, porque a maioria da população não domina nem o letramento, mas não domina essa civilização das imagens e os seus códigos sofisticados. Nós estamos vendo mais uma CPI aí, e como que o Brasil é um país de bandido. Então, na verdade, a gente tem uma ideia ao longo do século XX, o século XXI, isso só fica mais complexo, que é a ideia que nós necessitamos de uma pedagogia das imagens, para compreender. Olha, a linguagem cinematográfica começou no início do século XX, decodificar isso para a gente qualificar o olhar, esse segundo conceito, contra o olhar domesticado. Porque o olhar domesticado, a pessoa fala, não, eu chego em casa para relaxar e ver um filme, ok, sem nenhum problema. Eu também faço isso, eu vou relaxar e eu vou ver um besterol, ou aquilo que eu falo nas minhas aulas há séculos, e aqui em Goiás é a terra da música sertaneja, que é o seguinte, você pode gostar do Bruno e Marrone, do Vitor e Léo, por que não? O problema é ficar só no Bruno e Marrone e no Vitor e Léo, e não expandir o seu gosto musical. A mesma coisa no cinema, porque, na verdade, qualquer filme, qualquer série, ele está trabalhando com códigos que, se você não conseguir decodificar, até para você se divertir, porque você pode falar, não, vou ver um filme, uma bobagem para divertir, mas você tem mecanismos para decodificar aquilo e se divertir mesmo, e achar graça naquela bobagem. Por que não? A gente tem que se divertir. Ver novela, tem novelas excelentes, tem novelas ruins, mas a ideia é que a gente possa qualificar o olhar, e olha que loucura, qualificar o olhar para poder, inclusive, se dar o luxo de ver
no final de noite, que você está cansado, ver um besterol. Por que não? Aí é que está a ideia. Porque se você também não procura qualificar o olhar, você vai ficar comendo arroz e feijão o resto da vida com as imagens. E esse é um problema muito grave, muito sério, e que no Brasil é mais grave ainda, que a maioria da população não tem um ensino adequado. É precário. Né? Bom, então, caminhando já assim para o final, eu falei dos 4 domínios. Hoje, a situação do cinema ela é super privilegiada, só que mudou com a pandemia. A gente veio para dentro de casa, boa parte das pessoas, então o conceito de streaming, que vem da televisão. Esse conceito, o que é esse conceito do streaming? É a ideia que você vai ver agora em casa, só que muda tudo em relação ao cinema. Cinema, a sala de cinema, é um conceito do século XX. É a ideia que você vai sair de casa e você vai ver uma narrativa muito concentrado numa sala de cinema. Então muda tudo. Ver um filme em casa, ver uma série em casa, não é a mesma coisa. Tem iluminação, toda hora tem interrupção, você mesmo interrompe, você fica com o celular do lado. Ou seja, a fruição da narrativa mudou muito, mas muito, muito, muito. Isso significa uma série de coisas que ainda estão sendo estudadas na percepção do espectador de cinema, de séries, que é muito interessante, porque lembra, no final do século XIX, o olhar do humano moderno era um olhar de contemplação. O Walter Benjamin, o filósofo, ele falava, né, o cara vai pelas ruas de Paris, ele vai contemplando, porque ele tem tempo, porque ele não tem muito estímulo para distraí-lo. E já no início do século XX, quando o mundo moderno acelera, movimento e aceleração, movimento e a ideia de velocidade, tudo vai. Você vê hoje a gente tem, na verdade, hoje a gente sai de um olhar distraído do início do século XX, que começou o barulho na cidade, um carro, um automóvel, uma buzina, a luz elétrica, o dia se torna noite. Então, o que vai acontecendo a partir daí é que a gente tem esse sujeito moderno que ele está ao mesmo tempo fascinado e ao mesmo tempo ele se sente um pouco desamparado no mundo que também é muito caótico para ele. Nesse sentido, gente, o que vai acontecer? Você vai ter imediatamente a ideia de que esse sujeito moderno ele é amparado e é desamparado pelas imagens. Ele é manipulado e, ao mesmo tempo, ele usufrui. Então, a ideia do sujeito moderno é a ideia de um sujeito que ele tem possibilidades de escolha que o do século XIX, XVIII não tinha, que eu falei do vassalo. O vassalo cresce lá no mundo feudal, ele é vassalo, vai ser vassalo a vida inteira. A ideia de mobilidade, a ideia de movimento, a ideia de velocidade, o fascínio das grandes cidades, tudo isso leva esse sujeito moderno a entrar numa velocidade, num movimento incessante que chega nos dias de hoje com a internet, onde nós temos o olhar que não é mais de contemplação. Para você ter um olhar de contemplação, você vai lá para o Rio Araguaia, mesmo lá vai ter um cara com uma caixa de som. Você não tem mais o olhar de contemplação, é muito difícil, você tem que criar contemplação para você curtir. Tá, eu estou vendo ali as perguntas, ok. E você vai ter também o olhar distraído no início do século XX. Hoje o nosso olhar é um olhar ansioso, é um olhar de ansiedade, e que nos torna um pouco reféns das imagens, sem muitas possibilidades de qualificação desse olhar. Então, essa situação do cinema hoje para a gente começar essa história aqui, que na verdade eu estou fazendo um resumo aqui em 50 minutos, para a gente ter esse panorama geral. E aí a gente pode começar a conversar aqui para as perguntas de vocês. Eu estou à disposição aqui agora. Vamos lá. Perguntas? Pois não? Não chegou, vamos ver aqui.
Olha aí, Fausto. Eu mesmo estou aqui com a cabeça a mil, que como você colocou, né? Lá atrás, quando eu fiz o curso contigo lá na Católica, lá de análise crítica do filme, né? Que justamente essa questão aí da análise, da pessoa ter um olhar apurado sobre as imagens, né? O que me chama a atenção é que poucas pessoas, né, como o senhor bem colocou, têm essa noção do quantos objetivos se tem por trás de uma produção de um filme, né? Então, quando a gente tem aí, por exemplo, 98% da produção é uma narrativa, vamos assim dizer, clássica, romântica, né? Sobre contar uma história, mas não é simplesmente, né, contar uma história. Ali tem uma série de objetivos, né? E aí, quando eu vejo, por exemplo, no nosso caso brasileiro, né, eu deixo essa pergunta para o senhor, que onde a gente não entrou no cinema, a gente praticamente caiu direto na televisão. Como é que fica esse contraste para a gente aqui no Brasil? Qual é a sua percepção? Porque a gente não teve essa vivência tão grande como os americanos tiveram, os europeus tiveram com o cinema, mas os brasileiros tiveram mais com a TV. O senhor acha que mudou, não mudou? É mais prejudicial, não é mais? Como é que o senhor vê isso? Não, é o seguinte, o que a gente tem é que quando a televisão surge nos Estados Unidos, final dos anos 40, 50, ela já encontra uma indústria do cinema muito bem articulada, muito bem montada, muito bem... uma indústria do cinema que já era forte. Então o cinema e a TV nos Estados Unidos, eles crescem juntos. E estão juntos hoje. Agora o Steven Spielberg, ele está em convênio com a Netflix, para você ter uma ideia. As televisões têm produção com cinema o tempo inteiro. No Brasil, quando a televisão surge nos anos 50, a televisão surge, nós não tínhamos um mercado cinematográfico. Existe um sistema autor, obra, público. Autor, no caso do livro, o escritor, obra, o livro e o público. Então, no Brasil tem um sistema. Você tem um livro aqui, esse livro alguém escreveu, uma editora publica e alguém compra. Esse sistema está estabelecido no Brasil, apesar que é um país que lê pouco. Mas tem um sistema. Eu comprei esse livro aqui, de uma editora lá de São Paulo. O cinema nunca conseguiu, brasileiro, estabilizar esse sistema autor, obra, público. Nunca. Por quê? Porque logo que a televisão surgiu também, não tinha indústria do cinema no Brasil, as tentativas foram frustradas de criação de uma indústria, e você vai ter o quê? Você vai ter uma televisão que se fortalece nos anos 60, nos anos 70 ela explode, como até hoje, e o cinema brasileiro ele sempre oscilou entre ter uma fase boa, uma fase ruim, uma fase boa, uma fase ruim, e na verdade boa parte dos brasileiros não conhece o cinema brasileiro, o que é uma lástima. Conhecem bem a televisão, as telenovelas, mas o cinema brasileiro tem muita coisa ruim, mas tem obras extraordinárias. Obras extraordinárias. Então você pode ver na Globoplay, que é a que mais tem filme brasileiro, você tem séries sob pressão. É uma série muito bem realizada. Todas as Mulheres do Mundo, uma série muito bem realizada. Então, agora, o cinema brasileiro nunca conseguiu se firmar como uma indústria como o cinema americano. É um desafio, né? Vamos para uma pergunta aqui e depois eu tenho mais outra, se não chegar, né? Para a gente conduzir. Que a pergunta é aqui. Há uma espécie de mágica que distingue cinema, teatro e televisão. Os atores, inclusive, falam disso de uma maneira diferente. Como essas fronteiras se definem? É do André. Não, na verdade é o seguinte, são coisas completamente diferentes. O teatro é o mais antigo, vem lá da Grécia Antiga. O teatro é uma arte do ator. É uma arte basicamente do ator, mas mesmo o teatro, ao longo dos séculos, ele vai ter mudanças enormes. Uma hora se privilegia o texto, outra hora a cenografia, outra hora a direção. Mas uma coisa que é importante em relação ao teatro, e é o que a gente falou aqui,
é que o cinema que conta histórias, que é o ficcional clássico, que é o primeiro domínio, que é o que a maioria das pessoas conhecem, o ficcional clássico ele tem no teatro realista do século XIX, preconizado pelo Diderot, no célebre livro Discurso da Poesia Dramática, e também na peça O Pai de Família, você tem ali a matriz de uma ideia de um cinema realista, porque o teatro que o Diderot preconiza, um teatro do drama burguês, é um teatro que está muito preocupado com a visualidade, com a imagem, para que o espectador possa participar ativamente do espetáculo, diferentemente de um teatro literário, onde o ator tinha a voz impostada. Esse teatro que o Diderot preconiza, o ator vai se movimentar, o ator vai ter uma eloquência da voz, vai ter um tom coloquial, que é para reproduzir o mundo da realidade. Esse teatro, o cinema que conta histórias, que é o que a gente está acostumado, ele busca ir no teatro. O David Griffith mesmo era um ator de teatro, e os primeiros que interpretaram eram todos atores. Então, na verdade, você tem uma forte ligação do teatro com o cinema, muito forte, principalmente no ficcional clássico. Agora, em termos de interpretação de atores, aí vai mudar completamente, porque no teatro você tem o espetáculo na hora, você tem a performance na hora. Cinema é um artifício, né? Boa parte do cinema conta história é um artifício. Você monta o estúdio, ou mesmo fora, e você filma. E a ficção seriada de TV é a mesma coisa, não é? Então, essas fronteiras aí, no geral, elas são bem definidas, mas na prática, vai depender da obra, tem aí uma interpenetração muito grande, muito, muito grande. Muito grande. Se você quiser compreender, por exemplo, o cinema do Roman Polanski, que é um dos 20 principais diretores de cinema, ele fez A Pele de Vênus, que é dentro de um teatro, é quase que um teatro filmado, Fassbinder, do cinema moderno alemão também. Então depende aí muito de qual obra, e nessa obra, por exemplo, você pode ter uma série de TV que tem um pouco de teatro, de características do teatro, e você vai ter também um cinema que se apodera de uma linguagem televisiva. As telenovelas brasileiras nos últimos 10 anos, elas se apoderaram muito de características do cinema e das séries de TV americanas, que tomou conta muito da indústria do audiovisual. Bom, acho que já, como se diz, acho que atendeu aí o André. Professor, acho que se for possível uma última pergunta, o senhor falou aí da questão da nossa educação, né, da dificuldade da nossa educação em trabalhar com a imagem, com o cinema. Eu mesmo, por exemplo, eu fiz pedagogia, e eu também sei melhor do que ninguém que muitos professores realmente têm essa dificuldade em como usar, como utilizar. Qual seria a dica do senhor aí para que se auxiliasse esses professores, esses profissionais da educação a trabalharem o cinema, a usarem as mídias? Qual seria a sua sugestão nesse sentido aí? Só para a gente fechar aí. Olha, na verdade, você tem uma coisa que é importante de citar, que nós não temos uma pedagogia da imagem. Olha, nem os psicanalistas, que são muito interessados em cinema, eles têm a preocupação de estudar a linguagem cinematográfica para fazer uma abordagem melhor dos filmes. Geralmente, está aqui, ó, Cinema no Divã. Esse livro chegou para mim. Grandes filmes em análise. Não tem análise fílmica nenhuma. Nenhuma. Não tem análise fílmica. Tem livro de história, a história vista pelo cinema, a Idade Média, não tem cinema. O que se faz, geralmente, é pegar filmes do domínio ficcional clássico que conta histórias, usar o cinema, nenhum problema, usar o cinema para discutir as teorias da história. Ou os psicanalistas usam os personagens do cinema ficcional clássico, Hollywood, telenovela, para falar da teoria psicanalítica. Então, isso é um empobrecimento da análise, porque isso é falta de interesse, mas é também falta
disso que eu falo, de uma pedagogia das imagens. Você não tem isso, então o professor fica assoberbado, porque como ele não tem formação para isso, e se usa muito cinema, série, em sala de aula, mas usa para ilustrar. Qual que é a questão? A questão é, se você domina um pouco da linguagem cinematográfica, do cinema, e esses domínios, o documentário ficcional clássico e moderno, o cinema experimental, você vai explorar melhor o cinema para poder utilizar esse cinema na sala de aula ou numa palestra em qualquer lugar. Então, eu conheço os PC aqui de Goiânia, psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Faço muito debate com eles. É incrível. Eu brinco com eles, eu falo, olha, vocês, na verdade, trazem a psicanálise, o cinema é mero suporte, uma ilustração. Porque eles não têm formação, não sei se têm interesse em estudar um pouco de cinema. Porque se estuda, a análise deles iria ficar muito mais qualificada. Então você, por exemplo, na universidade, isso é comum, na pós-graduação, os alunos pegam cada filme ruim, eu já vi aquele Se Eu Fosse Você 1 e 2, para falar de feminismo, de um filme chamado Se Eu Fosse Você 1 e 2, com Tony Ramos e Glória Pires, que aquele filme é uma porcaria, para falar a verdade, e aluno fazendo estudo de pós-graduação pega o filme apenas para ilustrar uma teoria feminista, que é supostamente uma teoria de vanguarda. Mas, na verdade, o filme é extremamente conservador. Aí eu me pergunto assim, poxa, mas como é que você pega um filme extremamente conservador, de direita, e você pega uma teoria avançada? Isso não existe. Então, o cinema ali serve apenas como uma ilustração. Isso é muito problemático na universidade. Olha, eu participo de banca, eu vejo isso direto. Por quê? Porque falta a pedagogia das imagens. Nós estamos vivendo uma civilização das imagens onde é fundamental compreender a imagem. Porque tem uma corrente da denúncia, a imagem manipula, Rede Globo manipula. Isso aí não é nada. Ok, denúncia, isso é panfleto. O mais importante é você compreender. Porque você compreendendo, você vai qualificar a sua denúncia, se for o caso. Agora você só chuta o balde, mas você não compreende. Como é que você vai dar aula e você vai fazer uma tese, uma dissertação, se você não compreende essa civilização das imagens, não domina um pouquinho, não vai estudar? Então, o cinema é uma armadilha e ele é muito usado, mal usado, muitas das vezes, na universidade, nas escolas, por falta dessa pedagogia das imagens, Fausto. Situação difícil, né? Bora para mais uma para fechar agora, então, porque tá aí na tela aí, é do Gil Moreira, né? Existe possibilidade de os filmes transmitidos na TV aberta serem mais de outras produções fora dos Estados Unidos? Situação difícil, hein? Não, eu não sei. Existe possibilidade de os filmes serem mais de outros produções? Olha, é o seguinte, a TV aberta hoje, ela é uma TV que exibe poucos filmes do que já foi. Poucos. Porque o streaming, ele tomou conta. Para vocês terem ideia, hoje no Brasil, tem 16 plataformas de exibição de filmes e séries. 16. Então, a TV aberta, a saída dela é espetáculos ao vivo, jornalismo, porque esse domínio da ficção dentro da TV aberta, hoje as pessoas têm Netflix, têm HBO, eu posso dar aqui dicas de plataformas muito boas além da Netflix, como Filme, é uma plataforma brasileira que passa filme brasileiro, estrangeiro, boa. Belas Artes à la carte. Se você quiser conhecer os clássicos do cinema, Cinema Livre, Oldflix, que é de clássicos do cinema. Então, a TV aberta, na verdade, hoje, a ficção dela é mínima, é muito pouca, porque você tem o streaming. Agora, o streaming, sim, é um problema, porque o streaming no Brasil, a Netflix e na música o Spotify, eles nadam de braçada. Não é que tem que regulamentar, censurar, mas é porque a Netflix, por exemplo, deveria ter leis
com esse congresso nosso, acho difícil, obrigar a Netflix a exibir cinema brasileiro, porque os europeus fazem isso. Não é? Eles produzem com a gente alguma coisa, mas poderia ser diferente. A gente tem muitos desafios, né, professor Lisandro, pela frente, né? Tem que ter muita qualificação. Já melhorou muito. Já melhorou muito. Você vê, tem 14 plataformas. Então, hoje, se você fala assim, eu quero ver só clássicos do cinema, você tem 2 plataformas excelentes. E agora você tem uma Goiânia. Você imagina, Goiânia tem uma plataforma, Goiás, tem 2 meses o Guilherme Nunes criou a Cine TV. Entrar no site da Cine TV, que é uma plataforma goiana que exibe clássicos do cinema. Você pode ter. Se você quiser ver desenho animado, tem desenho animado, então segmentou muito a ideia de ver ficção, cinema ou séries na TV por causa do streaming. Olha, a Filme, essa plataforma, ela custa R$9 por mês. É 2 cervejas. E ela tem filmes extraordinários. Então é muito barato. A Belas Artes à la carte também. Eu mesmo já vou anotar essas aí, porque eu não conhecia. Vamos lá, então, para todo mundo que está vendo aqui, ó, serviço de utilidade pública. Filme. Que ela exibe filmes estrangeiros e filmes brasileiros, documentários, filmes premiados em vários festivais do mundo. Filme. Belas Artes à la carte, que é o mesmo perfil da Filme. Excelente plataforma. Cinema Livre, clássicos absolutos do cinema. Oldflix, clássicos do cinema. Eu, por exemplo, a minha infância, o Tarzan, eu via muito filme do Tarzan. Não tinha onde ver o filme do Tarzan. A Oldflix tem todo o filme do Tarzan, todo Batman dos anos 60, 70, 80. Oh. Não só o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é um filme muito legal. Então tem a Filme, Belas Artes à la carte, Cinema Livre, Oldflix, a Cine TV, que é goiana, e agora saiu a Itaú Cultural Play. Itaú Cultural Play, que é de graça, gente, de graça. Ela exibe filme brasileiro, Itaú Cultural Play, que foi lançada tem 2 semanas. Então você tem filmes e séries hoje. Você independe da TV aberta para ver bons filmes e boas séries. Maravilha. Professor Lisandro, se dependesse de mim, a gente ficava aqui mais 1 hora só discutindo, porque, como o senhor falou, cinema, a gente tem assunto assim para dar com pau, né? Para falar de tudo quanto é finalidade, objetivo, né? Cobertura, né? Em todos os aspectos, né? Político, social. Então, assim, eu desde já agradeço demais a participação do senhor aqui com a gente, aqui do IF Goiano. Agradeço de coração. Espero que nós tenhamos uma nova programação que possa trazer o senhor novamente aqui para a gente continuar esse tipo de atividade, que é sempre bom, né? Não tem fim, né? Discutir cinema, falar sobre cinema, sobre as mídias, né? É sempre um prazer. Muito obrigado. Olha, e eu vou convidar todos que estão assistindo para o meu programa de rádio na Rádio Executiva. Com certeza. Sábado, domingo, 11 da manhã, Cinema Falado. Eu toco, esse é para divertir. Falo de cinema, dou dica. Esse final de semana a gente vai falar de cinema erótico. O cinema erótico, a diferença entre pornografia e erotismo. A gente vai falar de nós goianos em cinemas e músicas. Rádio Executiva, sábado e domingo, Cinema Falado. E as minhas aulas, geralmente, elas são abertas na universidade. Quem quiser participar das minhas aulas, eu peço na UFG sempre, reserva para qualquer pessoa, qualquer pessoa. Eu tenho um senhor que ele faz aula comigo, ele tem 70 anos, ele já tem 2 semestres que ele é meu aluno. Ele é ouvinte, a universidade dá uma declaração que ele é ouvinte. As minhas aulas são todas abertas ao público, da graduação e da pós-graduação. Qualquer cidadão pode assistir minhas aulas, que eu abro todas. E me acompanhar no Instagram, no meu Stories, porque eu sempre dou dicas de filmes no meu Instagram. Então, eu sou daquele professor que tudo que eu leio, eu publico lá, estou lendo isso, estou vendo isso, tudo eu passo para frente. Guardo nada comigo. Maravilha. O Instagram do senhor é hashtag
É Lisandro Nogueira com S. Lisandro com S. Lisandro Nogueira entrou no meu Instagram. Ele é aberto, completamente aberto. Tem um stories. Eu agora, nesse momento, por exemplo, tem lá dicas de filmes eróticos, por exemplo. Semana passada eu falei de filmes sobre o câncer, que é um assunto muito delicado, que o cinema trata mal o câncer, mas tem filmes excelentes sobre o câncer, tá? Também tem essas coisas aí. Professor, Maravilha. muito obrigada. Fausto, primeiro, muito obrigado, viu, pela parceria, por essa mediação. Eu sei que você ficou muito feliz de entrevistar o Lisandro, aluno dele, como eu. A gente estava ansioso por isso, Lisandro. Minha aluna, Caroline, minha aluna, Fausto, meus ex-alunos. Olha só como é que é a vida, né? É a vida. Eu quero te agradecer, professor Lisandro, em nome do Programa Bem Viver, tá? Do IF Goiano, do IFG, do CIAS. E assim, a gente está muito feliz. Eu acho que foi uma hora cheia de conhecimento, né? De simpatia que você esbanja. E assim, o Fausto também, muito obrigada, Fausto, pela parceria de sempre. E é isso. Espero que o senhor esteja aberto a novas oportunidades aí para participar com a gente. E é isso. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa. Não, eu só agradeço e fiquei assim muito tocado com o convite, comovido. Eu gosto. Essa é a minha missão, é meu trabalho. Eu sou aberto a convites da rede pública, da rede particular. Eu gosto eu estudo para passar para frente. Tudo. Muito obrigado. E a organização do IF, Instituto Federal Goiano, que é uma instituição do governo federal, pública, gratuita, e isso é muito importante que a gente tem que valorizar. Muito obrigado, fico muito feliz. Fausto, muito obrigado. Não sou budista, mas eu uso o jeito budista. Muito obrigado, Caroline, pela oportunidade. E agradecer a todos que viram aí a live. Obrigado. Obrigada a muito todos obrigado. que participaram. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Gente, um abraço a todos, hein? Boa noite. Boa noite. Até.